Mas o estudo é baseado nesse livro, né, Jeane? Para ser fidedigna. Então não foi a irmã Sandra que fez o estudo, mas o estudo é baseado nesse livro de Alice Matthews, A Mulher que Deus Usa. Então, um livro excelente, por sinal. Vamos iniciar com uma palavra de oração, pedindo a ajuda de Deus para esse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por este momento tão agradável, meu Deus. Apesar das lutas, das dificuldades, o Senhor tem nos proporcionado, ó Deus, esses momentos alegres na Tua presença, ó Deus. Aceita a nossa adoração e usa essa serva Tua, meu Deus, que não tem capacidade nenhuma, mas que depende da Tua graça e do Teu Santo Espírito, ó Deus, para transmitir aquilo que o Senhor deseja. Pedimos a Tua bênção e a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias para 1 Coríntios. Vamos ler dos versículos 1 Coríntios 1, do 26 ao 29. Que diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, o tema é como liderar quando Deus a chama para isso. Então, como você se sente em relação às mulheres em função de liderança? E não somos feministas, mas somos mulheres femininas que entendemos que a mulher tem um papel importante na sociedade, no meio onde ela vive e também na igreja. Não no sentido de liderar, porque nós entendemos que a família e a igreja, a liderança, Deus deu para o homem. Mas Deus deu à mulher papéis importantes. A gente pode olhar na nossa igreja, a gente pode olhar na sociedade onde a gente vive, que tem pessoas que têm um espírito de liderança. E esse espírito é no sentido de influenciar. Eu gostei muito de uma live de Dona Vicky Rainer, onde ela falou sobre liderança, e a mulher deve liderar no sentido de influenciar. Deus tem escolhido mulheres na história, né? E em todo lugar Deus tem usado mulheres para fazer a obra dele, para ajudar a sociedade onde vive, a cidade. E a gente pode olhar na nossa sociedade, no nosso país, mulheres que conseguiram influenciar em um certo momento da vida. Por exemplo, a gente olha pela Bahia, né? Eu tenho uma admiração muito grande por uma senhora que teve uma influência muito grande na Bahia. Hoje ainda as obras dela falam por isso, mas em Salvador é inegável, como a irmã Dulce foi uma pessoa que liderou tão bem um serviço social e ainda hoje continua fazendo essa obra. Outras pessoas continuaram com a liderança, que é apenas aquela mulher, aquela pessoa tão simples, que Deus deu um dom para ela, a gente não pode negar. Não é da pessoa, é de Deus. É Ele quem dá o dom. Então, hoje nós vamos observar isso olhando a história de duas mulheres. Parece até, eu estava lendo esse estudo e pensando, como Deus é tão bondoso. Deus sabe que eu amo história, e aí Deus coloca para eu trazer esse estudo de duas histórias, e uma é
mulher missionária, imagine, né? Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre uma mulher que teve uma liderança muito grande na Nigéria, especialmente, né, no Calabar, e nós estamos falando de Mary Slessor. Talvez algumas conheçam essa história, a igreja tem ela e a PEC a lançou com o nome Corre, Mar, Corre. E Mary Slessor era uma pequena missionária escocesa. E ela conseguiu evangelizar a Nigéria, na África Ocidental, mas na floresta do Calabar, em meio a tribos, aquelas tribos bem primitivas, onde nenhum missionário, homem, ainda tinha entrado. Então, Mary Slessor conseguiu evangelizar. Muitas tribos conheceram Jesus através daquela mulher que sozinha adentrou aquela floresta, porque ela se sentiu chamada para aquele ministério. E eu queria contar uma parte de uma história dela, que ela, depois dela ter evangelizado uma tribo Efinques, ela mudou-se para evangelizar uma outra tribo. E era uma tribo diferente, ela ainda estava se acostumando com os costumes daquela tribo, e ela morava sozinha, né? E à noite ela ouviu tambores tocar e muito barulho, e ela acordou e ela entendeu que tinha algo errado. Talvez uma de nós, morando no meio de uma tribo, a gente ia se esconder, se fosse eu correria para debaixo da cama, né? Sozinha à noite, mas ela levantou-se e foi lá onde estava reunido, onde eles faziam aquela reunião, aquela tribo. E quando ela chegou lá, ela ouviu muitos gritos e tambores, uma excitação muito grande das pessoas. E ela, em círculo, ela conseguiu adentrar no meio daquele povo. E quando ela viu, tinha vários homens mascarados e uma panela grande fervendo e 2 estacas. E lá um daqueles homens amarrando uma jovem despida em 2 estacas, e ele amarrando ela de pernas e braços abertos, e aquilo, as pessoas com tochas gritando, e ela adentrou aquilo, e ela, sem muito pensar, ela ficou entre aquela panela e a jovem que estava, né, amarrada aquelas 2 estacas. E aquela panela era de óleo fervendo, e aquele homem não se intimidou com isso, ele continuou mexendo com a grande concha. Aquela jovem, ela tinha cometido um erro, né? Segundo a tribo, né, os costumes da tribo, ela tinha cometido algo e precisava pagar. E ela ia pagar recebendo óleo quente, fervente sobre o seu corpo. E naquela hora, Mary Slessor não pensou, ela simplesmente ficou entre aquele homem e a jovem, e aquele homem pegou a concha de óleo quente e caminhou em sua direção, e ela em nenhum momento parou, ela ficou olhando para ele, e ficou um silêncio, a multidão, e o povo olhando para aquele homem, e quando ele chegou perto, ela olhando firmemente para ele, ele olhou para um lado, olhou para outro, olhou para o chefe, e ele começou a voltar, a dar um passo atrás. E quando ele começou a dar um passo atrás, ela começou a dar um passo à frente dele e seguiu caminhando em frente dele. E quando ele chegou perto do chefe, o chefe disse: solte a jovem e entregue para ela. Aquilo não foi de Mary Slessor. Deus usou ela naquele momento. Deu aquela coragem que ela precisava para enfrentar aquela tribo inteira de homens, mas Deus usou uma simples mulher. E eles soltaram aquela jovem, entregaram ele para Mary Slessor, e depois Mary ficou um tempo, a evangelizou e devolveu aquela jovem para o esposo dela. Deus poderia ter usado um homem? Poderia. Por que Deus usou Mary Slessor?
Não sabemos. Deus quis. Era a vontade dele. E às vezes a gente pensa, né, que as mulheres devem permanecer caladas, não devem fazer nada. Olha, lugar de mulher é dentro de casa. Também, se Deus chamar só para dentro de casa, amém por isso. Mas Deus chama mulheres e algumas Ele coloca em lugar de destaque. E Ele fez isso com Débora. Deus chamou uma mulher para liderar o povo de Israel quando só homens lideravam. Ela foi a única juíza de Israel. E só homens que eram comandantes, homens fortes, homens poderosos, mas Deus chamou uma simples mulher para ser a profetisa. E não é algo simples você ser um profeta, porque um sacerdote, ele falava de Deus deixa eu me consertar. Ele falava do povo a Deus, levava os pedidos de Deus ao povo, mas a profetisa, ela falava, o profeta, ele trazia a mensagem de Deus ao povo. Então, foi essa mulher. Por que Deus fez isso, a gente não sabe. Mas Ele escolheu Débora e a colocou como profetisa e juíza para liderar o povo de Israel numa grande batalha. Débora, Deus poderia ter escolhido uma mulher simples, que não tivesse nada para fazer, fosse uma mulher solteira, não. Deus escolheu Débora, que era a esposa de Lapidote. Nós não sabemos nada mais desse homem, além de que ele era o esposo de Débora. A gente só sabe isso dele. Mas Deus escolheu aquela mulher para mostrar que ela tinha responsabilidades, ela tinha uma casa para cuidar, ela tinha uma família. Mas isso não impediu dela ser a juíza de Israel. Nós não devemos colocar nossa família em segundo lugar. Não é o plano de Deus. Mas não devemos usar a nossa família para não fazer a obra de Deus. Eu não posso. Eu tenho uma família para cuidar. Então, Débora não fez isso. Ela tinha responsabilidades, mas ela se dispôs ao chamado de Deus para fazer a obra dele. Débora se tornou juíza em um tempo que a Bíblia diz. Naquele tempo não havia rei em Israel. Então todo mundo fazia o que queria. E por isso se tornou um tempo muito difícil. A nação de Israel sofreu demais. Depois vocês podem ler, né, lá no livro de Juízes, que a nação sofria e Deus levantava um juiz e o povo temia, organizava, depois o povo voltava. E sempre foi assim na história de Israel. Não tinha um rei em Israel. E nessa época, Deus levantou essa mulher. Um tempo de perseguição, em que eles eram procurados, como se procura um coelho para matar. As mulheres eram abusadas. E vocês conhecem a história, né, do comandante, que ele era tão mau que ele pegava as mulheres grávidas e passava a espada na barriga só para ver o filho cair, né? Então foi nesse auge desse acontecimento que Deus chamou essa mulher para se tornar líder, para guiar aquele povo, para livrá-los da opressão. Até então eram só generais, homens que sabiam lutar, homens de guerra, mas Deus chamou aquela mulher. E ela não era uma mulher preocupada com holofotes, nem de querer se aparecer, nem de querer ter a fama. Ela chamou Baraque. Chamou um homem e disse, Deus disse para a gente enfrentar. O rei já veio. E aquele homem, Baraque, poderia ter dito, ser machista. Eu ser comandado por uma mulher?
nem pensar, eu sou homem, se Deus quisesse ele tinha chamado a mim, né? Porque tem homem que é assim, né? Às vezes deixa de receber a bênção porque não quer ouvir conselho de uma mulher. Acha que o homem tem que estar no lugar de destaque. Olha, eu sou homem, é eu que tenho que decidir. E não tem a humildade, muitas vezes, de entender que Deus usa mulheres também para aconselhar, para ajudar numa decisão. E por isso, muitas vezes, fica fora da bênção, né, de conseguir resolver certos problemas, porque não quer a ajuda de uma mulher. Não foi assim com Baraque. Ele sabia. Ela disse, Deus disse. Ela não disse, olha, eu disse para você, vamos. Ela disse, Deus disse que nós vamos e vamos vencer o rei Jabim. E ele disse para Débora, eu só vou se você for. Porque ele sabia que ela era profetisa e que Deus falava com ela. E então eles foram, ele não temeu e, orientado por essa mulher, enfrentar um grande exército do rei Jabim, liderado pelo mau e horrível, né, comandante Sísera. Naquela época, né, conta a história que era o tempo do apogeu do ferro, né, que o grande exército dele construíram vários carros de ferro, então muitas armas, e eles eram o exército mais bem armado. Israel não tinha um exército grande e poderoso, mas ele tinha o Deus poderoso na batalha. E Deus disse para Débora, vão e vocês vão vencer. E eles se organizaram e eles foram para enfrentar o exército do rei Jabim. Naqueles dias não era um dia de chuvas, mas o grande exército daquele rei não contava com a graça e a misericórdia do grande rei de Israel. Naquele dia caiu chuva de granizo, riachos transbordaram, e aqueles carros de ferro, eles eram fortes em terra seca, mas em terra molhada eles não conseguiam andar. Então aqueles carros, aquele exército foi totalmente devastado. Os carros atolaram, alguns foram carregados pelo riacho e muitos morreram ao fio de espada pelo exército, o pequeno exército de Israel. Aquele mau comandante Sísera, ele não morreu na luta e ele conseguiu fugir. E Baraque seguiu atrás dele. Ele queria matá-lo. E Débora disse para ele, você não vai matá-lo, vai ser uma mulher. E Baraque seguiu. Aquele comandante, ele foi até a casa de um homem chamado Éber, e sua esposa se chamava Jael. Quando chegou lá, aquele homem disse que estava muito cansado, queria água. Jael deu para ele leite e mandou ele descansar. E quando aquele comandante Sísera morreu, ou dormiu, a Jael pegou uma estaca na casa e ela pegou, ia me trazer a dúvida, então esqueci, né? Eles dizem um martelo, mas existe martelo de vários tamanhos, eu penso que seja uma marreta, porque é um martelo mais pesado e grande, eu esqueci de trazer. E ela pegou aquela estaca, colocou na testa dele, né? E ela bateu com o martelo e diz lá que os miolos dele saltaram e foi de uma têmpora a outra que a estaca entrou e ele se debateu e morreu. É triste quando a gente lê assim, né? A gente pensa numa história triste, mas aquela mulher tinha motivos para fazer isso. A história conta, né, não está na Bíblia, mas os historiadores contam que essa mulher tinha uma filha e Sísera e mais 20 homens do exército dele estupraram a filha dela.
Então aquela mulher, ela tinha todo motivo para se vingar daquele homem naquele momento. Embora tenha sido um acontecimento cruel e que quebrava até a lei, né, de Israel, que é a lei da hospitalidade. Quando alguém chega em sua casa, você não pode fazer mal àquela pessoa. E depois desse acontecimento, Deus concedeu a Israel 40 anos de paz e tranquilidade. Para isso, Deus usou uma mulher que derrubou alguns estereótipos da liderança daquele tempo e ainda hoje, né? Aquela mulher tinha um espírito de liderança e Deus usou ela para liderar aquele povo. Ela foi uma líder vigorosa, mas ela era uma mulher humilde. Ela nunca buscou se destacar, ela nunca quis se engrandecer. Ela sempre dizia: Deus mandou fazer. E ela nunca pensou em estar à frente. Por isso ela chamou Baraque para ajudá-la. Mas ela foi uma grande influência em todo Israel e também na vida de Baraque. Deus quer usar cada mulher com o dom que Deus nos dá. Não existe uma pessoa sem o dom. Todas nós temos uma capacidade especial que Deus dá a cada um. Seja mais simples, Deus nos deu para usar para a glória dele. Nós não somos feministas ao ponto de achar que as mulheres precisam liderar tudo. Já expliquei, né? Eu acho que nem a autora também, mas ela destaca a importância de que as mulheres têm um papel importante. E às vezes, na igreja, sempre a liderança é masculina. Precisa ser. É bíblico. Na família também. Mas às vezes tem famílias que têm mulheres que são verdadeiras guerreiras, que enfrentam, que influenciam, porque muitas vezes o esposo é uma pessoa que tem abandonado a família, tem deixado, tem perdido a oportunidade de liderar a família. E Deus não dá isso para qualquer mulher. Ele só dá para mulheres que realmente têm capacidade de enfrentar, de lutar e de liderar sua família e fazer a família ser guiada. Obrigada. Talvez você ainda não identificou o seu dom, mas você tem. Precisa identificar. Todos nós recebemos algum dom. Talvez seja para você ser uma missionária, não precisa ir a outros mares. Para ser aqui mesmo, onde Deus lhe chamar. Pode ser que Ele te chame para ir a um outro lugar. Pode ser que Deus lhe chame só para ser amiga. Uma pessoa que, olha, fulano é uma pessoa amiga, que eu sei que eu posso contar, que eu posso chegar, abrir o meu coração. Isso também é um dom. Porque não é todo mundo que tem o dom de você chegar, abrir o seu coração e a pessoa guardar aquilo para você e para ela. Talvez Deus escolheu você para ser uma conselheira. Seu dom seja aconselhar, ajudar alguém no momento de dificuldade, onde você possa aparecer, dar uma palavra amiga, ajudar uma pessoa. Talvez Deus escolheu você para ser só uma pessoa presente. Talvez você não saiba muito o que dizer, não saiba as palavras certas, mas você é uma pessoa que sempre está presente nas horas que as pessoas mais precisam. São diferentes os dons, mas são dados por Deus. Talvez você seja aquela pessoa que sempre está disposta a estender a mão, a ajudar alguém que tenha a capacidade de perceber quando alguém está enfrentando uma dificuldade,
Porque isso precisa ser um dom de você chegar numa igreja grande dessa e você observar que tem uma irmã que está diferente, tem um irmão que está diferente, e chegar perto daquele irmão e ter essa capacidade de buscar o que tem entristecido, causado isso no irmão e buscar uma maneira de ajudar, precisa ter este dom. Talvez Deus escolheu você para liderar os jovens, liderar a sociedade, cuidar do ministério infantil. Seja lá qual for o seu dom. Use para a glória de Deus. Deus escolheu Débora. Ele poderia ter escolhido homens. Mais um juiz, como ele escolheu Otiniel, Eude, Sansão, um homem forte. E lá no meio dos tantos, Deus colocou uma mulher. Não foi por acaso que Deus colocou. Deus colocou porque Ele tinha um propósito. E o propósito de Deus é nos ensinar que nós podemos ser bênção onde nós estamos. Seja um vaso de bênção na sua igreja, na sua família, no seu trabalho. Deus nos escolheu para ser a diferença. Onde nós estamos, em qualquer lugar, nunca querendo buscar, olha, fulana é top. Se o pensamento for esse, não use seu talento para isso. Isso aí não é talento. O seu dom é ser bênção, é ser vaso onde você está plantado. Eu não sei quem disse, é o autor da frase, mas eu sei que não é dele, mas eu vi do pastor Artman. Essa frase é: floresça onde você está plantado. Seja um vaso. Use o seu dom, onde Deus te capacitou e escolheu para você ser bênção. Deus plantou você aqui na Igreja Batista Regular de Casa Nova. Use o seu dom. Seja bênção. Seja vaso, lidere. Se Deus chamar para você liderar um programa da igreja, uma programação, faça isso com todo amor, com toda dedicação. Deus, quando Ele escolhe, Ele capacita. Ele não chama os capacitados, né? Só os que têm grandes capacidades, mas Ele chama os simples, e quando Ele chama, Ele capacita para fazer a obra dele, para honrar Ele e para ser instrumento de bênção onde Ele te chamar. Então, que Deus abençoe cada um. Essa mensagem foi muito bom para mim poder ler. Não consegui ler o livro todo, mas a parte que eu li gostei demais, especialmente esse capítulo. Deus nos escolheu, nós estamos aqui hoje, cada um de nós. Nós temos um dom. O mais simples que seja o nosso dom, Deus nos capacitou para a glória dele. Deus abençoe. Amém? Nós estejamos dispostas a fazer a vontade de Deus, né? Onde Ele nos colocar e sermos contentes, né? Porque se você não tiver o contentamento onde Deus te colocar, você não vai ser bênção naquele lugar. Então nós devemos lembrar sempre disso. O local que Deus nos colocou é o local onde Ele nos quer e nós devemos ser bênção na vida de outras pessoas nesse local. Eu quero agradecer a Sandra. Muito obrigada, Sandra, pela palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Nosso próximo tema será como ver Deus no cotidiano, baseado na história de Ruth. Eu vou ainda passar para a irmã, que dará o estudo daqui a 15 dias. Será a nossa próxima reunião. Eu tenho alguns avisos bem rapidinho antes da gente passar aqui para alguns sorteios. A irmã Jeane hoje está recebendo um carnê. Então, se você trouxe aquele carnezinho, aquele compromisso que nós temos mensalmente, você procura a Jeane. Se você tiver trazido alguma oferta também para a sociedade feminina, para as coisas que vocês já sabem, para que a gente usa, também você passa
para ela. E a outra coisa que eu queria que as irmãs já ficassem orando, aquela reunião que nós temos anualmente, que é chamada reunião do Vale, é assim, Sandra, que chama, né? Pronto, a reunião do Vale será provavelmente em agosto. A irmã Daniele, que é presidente da Sociedade Feminina lá de Juazeiro da Bahia, da igreja do pastor Reginaldo, ela entrou em contato comigo e com outras irmãs e a maioria achou melhor esperar um pouco mais até isso tudo passar. Nós sabemos que o trabalho de Deus não pode parar. Anualmente, né, tem missionários que nós já estamos cantando nós, né? Eu não conheci nesse nós, mas já é nós. Entenderam, né? É porque eu não tive a oportunidade de participar ainda, né? Eu esperava que esse ano eu participasse, mas foi a vontade de Deus que fosse assim, né? Se Deus quiser, o ano que vem, vamos estar todas juntas dentro de um ônibus, seja lá onde for, nós vamos. Amém? Amém. Ah, certo. Então, como é que vai ser feito? Elas vão fazer no mês de agosto, provavelmente será feita uma live lá na igreja do pastor Reginaldo. A ideia é que todas nós, né, participem assistindo e também durante esses quase 2 meses que nós vamos ter, nos preparar para ser dada a oferta de fé. Cada irmã individualmente, né, assim como a Dalma, prepara a sua oferta de fé e passa para a nossa tesoureira. Quando for em agosto, nós vamos reunir todas essas ofertas que foram enviadas e vamos enviar lá para a irmã Daniele para que seja destinado a um missionário escolhido. Ela falou que o missionário que a gente pensar que deveria ser ajudado, né, entremos aqui num acordo e passe o nome para ela desse missionário. E no dia da live é que vão dizer para onde é que vai ser destinado esse dinheiro, certo? A outra coisa é a feira missionária. Então, vamos nos preparar também para estar ajudando nessa feira missionária, que vai ser entregue também no mês de agosto. Até lá a gente vai ver como é que vai ser feito para poder deixar lá, ou o pastor pode me buscar, depois a gente vê. Mas eu já quero que vocês estejam orando, né? Coloquem esse propósito no seu coração de ajudar. Nós sabemos que mesmo com todas essas dificuldades, os nossos missionários precisam muito do apoio da igreja. Então, quanto mais a coisa estiver mais difícil, mais eles vão estar precisando. Então, que a nossa igreja possa estar trabalhando juntas para poder alcançar um bom alvo para ser enviado em agosto para lá. Não tenho mais nenhum aviso. Eu vou fazer aqui o sorteio. Vou pegar aqui um papelzinho, né? A irmã que eu chamar aqui vai poder vir aqui e pegar um prêmio. Você vai... Primeiro eu vou pegar, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar, vou colocar na mão para a gente não demorar. Porque aí vem escolhendo. Aqui é Maiane Variedades. Fez uma doação. Sei que você quer comprar, mulher. Ó, Maiane Variedades. Deixa eu ver quem é que vai ganhar o que ela trouxe. Gente. Alô, irmão, diz eu não. Ei, eu não tenho culpa não, viu? Mas obrigada, foi para mim. Eu nunca ganho nada, porque eu chego no primeiro. Porque é muito difícil eu ganhar uma coisa de sorteio. Eu pensava até que era ali de Jaiane. É direita aí, ó, pra a irmã não ficar com ciúme, eu vou sortear logo do da Bela Chique. A Bela Chique também enviou um presente para vocês. Vamos ver quem é que vai ganhar. Os papéis que estão sendo bem mexidos, viu? Alice! Essa Alice hoje, tô achando que ela vai levar os prêmios tudinho. Próximo.
Enquanto a Amanda escolhe, eu quero saber quem foi a irmã que mais acertou, né? Contem aí os bombons. A Inara tem 6. Alguém tem mais? Eu tenho 6, agora um que eu ganhei na Copa, pode ser? Não. Amém. Então a senhora só tem 5, Amém. né? A Alice também 6. A irmã Dalva só tem 5. 5. Pronto, né? Então a Inara e a Alice vão vir aqui pegar uma lembrancinha. A Inara e a Alice. Faltou eu aí. Só lá, hein? Podia ter acertado, mas não acertou. Nós também temos aqui vários prêmios da Inara Variedades. Tá vendendo agora, né, Inara? Comprei pra usar, mas com a pandemia não deixou. Ó, isso é uma de coração bom, viu? Seja assim, uma pessoa dada aos prêmios. Vamos ver a próxima. Anne, vem cá, Anne, escolheu um. Enquanto a Anne vem, eu já vou chamando, viu? Pra gente adiantar. Você não pediu? Irmã Mara. Mara, vem aqui, escolheu um também. Antes que alguém pegue, que eu já tinha esquecido, que a Sandra veio cá receber seu mimozinho. Parece que não tem nada, Sandra, mas tem, viu? Achei tão maneiro agora. Deus abençoe a sua vida. É um cacto. Eu escolhi um papel verde pensando em cá. A próxima. Thaís. Enquanto Thaís vem, eu vou chamar logo outra aqui. A buchudinha. Lécia. Porra, aproveita, né, Totia? Pronto, nós temos 2. Enrola aí esses papelzinhos aí. Assim, que deram um salve aqui, só foi 4 irmãs, né? Então vai nas 4. As irmãs que estão participando também vai ter um brinde para elas. Vai ser esse aqui. E a última daqui vai ganhar esse daqui. Deixa eu pegar. Eu pego esse que tá no chão, eu pego esse que tá no chão. No chão, Vamos ver quem é a sortuda. É de Neuza. Pega esse daí. Você tá adivinhando, esse espírito é mal. Deus abençoe. Eu disse, por que a Thaís não pegou o grande? É porque era pra ser seu. Pronto, Ainara, puxa o papelzinho aí das irmãs que estão acompanhando na live. Vamos ver quem é que vai ganhar. Eu sabia que era panela. Esse aqui. Irmã começa a juntar, não consegue casar. Sempre era. Agora tá na verdade. Ana Paula do Ronaldo. Ana Paula do Ronaldo ganhou, viu, Ana Paula? Vou guardar aqui com a Ainara para ela me entregar. Então, Vai buscar lá na irmãs. padaria amanhã. Hã? Vai buscar lá na padaria amanhã. Ana Paula vai buscar o seu prêmio na padaria Maranata Gourmet. Aproveite e almoce por lá. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por esse tempo aqui. Eu queria pedir a Clécia que orasse. Vou passar aqui o microfone para ela. Vem aqui, Clécia, aqui na frente. Vem mais pra cá para ficar registrado por gravidezzinha. Boa noite, irmãos. Querido Deus, amado Pai, neste momento nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento aqui reunidas. Que o Senhor possa estar aplicando essa palavra no nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos
ajude a usar os dons e talentos que o Senhor tem nos dado, Senhor, a reconhecê-los, ó Deus, e usá-los, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a se aplicar, Senhor, na tua palavra, dia após dia. Visita nossos corações, ó Deus, sarando, purificando, Senhor, nos ajudando a sermos servos melhores. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero só mais uma vez agradecer a Gracinha, a Priscila e a Eduarda pela direção e ao Felipe, né, que já foi embora. Que Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite, irmãos.